Bom, boa noite, colegas, policiais federais de todo o Brasil. Estamos aqui hoje na live para discutir o assunto de regime previdenciário, né? Migrar ou não migrar. Eu acho que esse é um assunto que está tendo uma discussão muito grande no nosso meio, não só nos policiais federais, né, mas em outras polícias também, por conta do prazo, né, que já se encerra agora no final de novembro. Então, nós conseguimos aqui uma palestra com o Dr. José Ailton Lages de Ana, especialista no assunto de direito previdenciário, que irá nos passar toda a dinâmica, tudo que nós precisamos saber sobre o assunto. Antes, eu gostaria de falar que nós conseguimos fazer um acordo, né, com a assessoria para a migração de regime previdenciário complementar. Infelizmente, eles rescindiram o contrato, então nós não temos como mais fazer esse relatório. Eu vou conversar com eles vão honrar aqueles que já tinham pagos e tudo mais, mas, infelizmente, nós não vamos ter mais por conta disso aí, porque eles rescindiram unilateralmente, então nós não tivemos como fazer isso aí, mas, com certeza, a palestra aqui do doutor aqui vai tirar essas dúvidas, inclusive pode explicar para a gente que existe também um relatório, né, da própria Funpresto que faz ali, que dá já uma ajuda muito grande. Então, pessoal, eu vou já passar direto para ele aqui, Dr. José Ailton Lages de Ana, mestrando em Direito Constitucional, especialista em Direito Previdenciário e também é secretário-geral da Comissão de Direito Previdenciário da OAB-DF. Desde já agradeço a sua presença aqui conosco. Sei que a sua agenda é complicadíssima, eu agradeço mesmo de verdade, porque na sexta-feira, numa hora dessa, você tirou esse tempo para nós aí. Agradeço de verdade. Muito obrigado e já passo a palavra para você. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o espaço aqui para a gente poder falar de um assunto tão importante, que é essa migração de regime previdenciário, né? Nós temos muitas especificidades da carreira policial. Queria mandar um abraço para o advogado brilhante, doutor Antônio Rodrigo Machado, que é o advogado responsável pela assessoria jurídica da FENAPEF. E queria dizer também que o tema ele envolve muitos aspectos, né? Então, ao longo dessa nossa conversa, nós vamos passar pelas regras de aposentadoria. Acredito que vocês já estejam cansados de olhar para aquela regra que foi trazida pela Emenda Constitucional 103, mas para no final a gente poder entrar especificamente naquilo que diz respeito à migração de regime. Eu me chamo José Ailton de Ana, eu sou chefe da área previdenciária de uma banca de advocacia aqui do Distrito Federal, que se chama Advocacia Riedel. Eu sou especialista em direito previdenciário e venho trabalhando com migração de regime desde o ano de 2014. Eu queria dizer para vocês que esse assunto, ele nunca teve tão evidente quanto neste momento de migração, porque é a primeira abertura de janela de migração pós-reforma da Previdência, e é por isso que isso tem despertado o interesse de muitos servidores em buscar auxílio jurídico para definir, então, se eu devo ou não fazer essa migração de regime. A migração de regime e a adesão ao Funpresp são coisas distintas que nós vamos falar lá mais um pouquinho para frente. E eu queria pedir licença para os senhores para poder compartilhar só uma rápida apresentação para que a gente trate desses requisitos de aposentadoria para então a gente entrar na questão da migração e posteriormente abrir para as perguntas. Eu queria lembrar que o prazo para migração ele encerra agora no dia 30 de novembro. Alguns servidores fazem contato questionando se há previsão de prorrogação desse prazo. Nessa janela de abertura, que iniciou lá em maio de 2022, não há previsão de prorrogação após o dia 30. Nós vivemos um processo legislativo que iniciou numa medida provisória, denominada, né, MP 1119, que trouxe diversas alterações com relação ao cálculo do benefício especial, e posteriormente nós conseguimos lá no Congresso apresentar algumas emendas e tornar esse benefício especial um pouquinho mais vantajoso ainda nessa janela de migração. A reforma da Previdência afetou o serviço público de uma forma geral, especialmente a carreira policial, e é por isso que essa migração de regime, neste momento, ganha uma especial atenção. Vou pedir licença para compartilhar com os senhores essa apresentação sobre a migração de regime, para que a gente consiga passar passo a passo do que exatamente significa essa migração. Então, aqui a gente vai tratar especificamente
dos policiais, iniciando o nosso debate dizendo que antigamente, com a Lei Complementar 51 de 85 e com a Lei Complementar 144, nós tínhamos os requisitos de aposentadoria estabelecidos da seguinte forma: homem se aposentava, homem policial se aposentava sem idade mínima. Compartilhamento, tá ok, pessoal? Vocês conseguem enxergar? Homem não havia necessidade de idade mínima, com tempo de contribuição de 30 anos e tempo de atividade estritamente policial. A mulher também não tinha exigência de idade mínima, mas o tempo de contribuição era de 25 anos e tempo de atividade estritamente policial de 15 anos. O cálculo dos proventos dos policiais sempre foi uma grande discussão. Por quê? Primeiro, se questionava se a Lei Complementar 51 foi recepcionada pela Constituição. Posteriormente, se questionava se seria ou não compatível a integralidade e a paridade remuneratória com as reformas que ocorreram em 1998 e em 2003, especialmente pela Emenda Constitucional 41. Como então ficou definido e como que era a discussão acerca dos proventos, do cálculo dos proventos dos servidores policiais? Nós tínhamos uma discussão se aplicava a integralidade e paridade, independentemente da data de ingresso. Lembrando aos senhores que integralidade é a possibilidade de se aposentar com a última remuneração do cargo. E a paridade é o reajuste na mesma data e proporção dos ativos. Ou seja, era um grande direito que não era estendido para todos os servidores públicos. No entanto, em razão da especificidade da Lei Complementar 51, os policiais ainda guardaram essa possibilidade. Essa possibilidade de aposentadoria com integralidade e paridade durou até a Emenda Constitucional 103, porque logo após a aprovação veio um parecer normativo, um parecer da AGU, que foi aprovado pelo presidente da República, dizendo que aos servidores policiais que haviam ingressado no serviço público até o dia 12 de novembro de 2019, seria mantido o provento calculado com base na integralidade e paridade remuneratória. Como ficou, então, a aposentadoria dos policiais? Para os homens, restou a idade mínima de 55 anos, com tempo de contribuição de 30 anos e 25 anos de atividade policial. Neste ponto, as mulheres policiais foram excessivamente prejudicadas. Por quê? Toda aquela conquista decorrente da Lei Complementar 144, ela foi desmontada com a aprovação da Emenda Constitucional 103. Esse é um dos pontos que é tratado numa PEC chamada de PEC paralela. Por quê? O legislador ele andou muito mal ao estabelecer requisitos e critérios idênticos entre homens e mulheres. Esse tema é objeto de diversas ações, inclusive é uma das ações diretas de inconstitucionalidade que está sob julgamento do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Então, para aquelas mulheres e homens policiais que haviam ingressado no serviço público até o dia 12 de novembro de 2019, manteria o direito à integralidade e paridade, e para os demais servidores, o cálculo do provento se daria com base na média aritmética de todo o período contributivo. E depois que se apurar essa média seria aplicado 60% para 20 anos de tempo de contribuição, mais 2% para cada ano que superasse esses 20 anos de contribuição. Ou seja, nós saímos de um patamar de integralidade e paridade para um patamar de média remuneratória com reajuste anual. E essa média ainda não consistiria em 100% da média. Dependeria de quanto tempo de contribuição o servidor teria na data da aposentadoria. Talvez uma boa vantagem seria o reajuste anual. No entanto, o reajuste anual, ele, em regra, corrige somente a inflação acumulada no período. Nós tivemos duas regras que foram regras para suavizar a nova regra que foi estabelecida. Como que ficou os requisitos exigidos nessa nova regra? A regra de transição 1 diz que o homem policial teria que contar com 53 anos de idade e o dobro do tempo de contribuição que faltava lá em 12 de novembro de 2019 para alcançar 30 anos de tempo de contribuição. O tempo de atividade estritamente policial
se manteve naquele patamar anterior de 20 anos, naquela exigência ainda prevista na Lei Complementar 51 de 85. E para a mulher policial, 52 anos de idade, o dobro do tempo de contribuição que faltava. Observe que é um pedágio excessivamente oneroso. Por quê? Quando me falta um ano, pagar o dobro, pagar 2 anos, tranquilo, eu consigo esperar mais um ano para me aposentar. E para aqueles servidores que faltavam 5, proporcionalmente tem que cumprir 10 anos a mais de tempo de contribuição, o que se torna excessivamente oneroso para o servidor, fazendo com que ele muitas vezes alcance a regra geral antes de alcançar a própria regra de transição, que é uma regra que veio para suavizar o impacto da reforma. Então, nós temos para a mulher os 52 de idade, o dobro do tempo que faltava, e 15 anos de atividade estritamente policial. O cálculo dos proventos, mais uma vez, para todos aqueles servidores que haviam ingressado até o dia 12 de novembro de 2019, com base na última remuneração e reajuste pela paridade. Aquele grande direito que nós sempre lutamos para conquistar. Agora, é comum que entre os servidores a gente se pegue discutindo se essa integralidade, essa paridade ainda se mantém, ela ainda seria um grande direito ou não. Por quê? Se o servidor que está em atividade não tiver reajustes acima da inflação ou não tiver anualmente uma recomposição salarial, a paridade ela pode se tornar inócua. Nós temos hoje, não é o caso da carreira policial, mas nós temos hoje no serviço público carreiras com mais de 8 anos sem reajuste. E quando se cria alguma forma de beneficiar essas carreiras, em termos remuneratórios, se cria parcelas temporárias, como, por exemplo, o bônus de eficiência, o bônus de produtividade, os honorários de sucumbência, como, por exemplo, a Advocacia Pública Federal recebe, que, embora seja uma parcela privada, é decorrente de um êxito no processo, é uma parcela que incorpora também aos proventos de aposentadoria, ainda que de forma parcial. Nós temos que ter o cuidado para que a nossa carreira não entre nesse mesmo ritmo de defasagem salarial. E para isso nós precisamos ter uma federação forte, um sindicato forte, nós precisamos estar sempre muito atuantes. Com relação à regra de transição número 2, nós temos uma idade mínima para o homem de 55 anos de idade, nós temos um tempo de contribuição mínimo de 30 anos, idade de atividade estritamente policial de exigência como 20 anos, e para a mulher, observe que nós tivemos a mesma idade prevista para o homem. A meu sentir, tanto a regra geral quanto a regra de transição número 2 estão eivadas de uma inconstitucionalidade. Eu não posso exigir do homem e da mulher, embora policiais, o mesmo requisito etário. E é por isso que diversas ações foram ajuizadas. Algumas dessas ações, inclusive, já foram julgadas de forma procedente, ações de primeira instância. No entanto, é necessário se questionar esse dispositivo, porque eu não posso tratar a mulher de forma diferenciada no quesito da aposentadoria pela regra geral, ou em todo envolvimento que diz respeito à idade mínima da mulher no serviço público, e quando eu chego na carreira policial, eu igualo a idade homem e mulher, desconsiderando que caso essa mulher tenha ingressado mais cedo no serviço público, ela vai ter que ficar muito mais tempo para recompor essa idade idêntica entre homem e mulher. É como se a legislação ela desse com uma mão e ao mesmo tempo tirasse com a outra mão. Por quê? Para eu chegar no mesmo patamar salarial do homem, eu que posso aposentar mais cedo por ser mulher, eu tenho que trabalhar mais ou esperar a idade de 55 anos. O cálculo do provento na regra de transição também é com base na chamada integralidade paridade. Vamos passar rapidinho pelos benefícios não programados, que é a aposentadoria por incapacidade e também a pensão por morte, que não tem como eu determinar se isso vai ocorrer enquanto eu estiver em atividade ou se eventualmente uma pensão por morte vai ser concedida quando eu já estiver aposentado. Isso tem diferença? Sim.
muito grande, e nós vamos ver em seguida. Na aposentadoria por incapacidade, hoje chamada aposentadoria por incapacidade, antigamente chamada aposentadoria por invalidez, nós temos que, primeiro, não ter possibilidade de ser readaptado, mesmo que em função diversa, e nós precisamos passar por avaliações periódicas. No cálculo dessa aposentadoria por incapacidade, eu tenho que levar em consideração a quantidade de tempo de contribuição que esse servidor policial já conta no seu assento funcional. O que, a meu sentir, outro ponto inconstitucional da reforma da Previdência. Por quê? Eu não tenho como precisar o momento de uma invalidez, não tenho como precisar se ela sequer vai ocorrer. Mas a partir do momento que eu vinculo o salário ao tempo de contribuição, eu acabo reduzindo muito o cálculo desse benefício. Esse é um dos aspectos muito importantes para a análise da migração. Quando eu pego a aposentadoria por invalidez, eu tenho 60% para caso o servidor conte com 20 anos de contribuição e 2% a cada ano que supere esses 20 anos. Ou seja, se eu eventualmente ficar inválido, eu tenho que contar com mais tempo no serviço público e mais tempo de contribuição para quê? Para que eu receba um valor maior. Nessa hipótese, é importante lembrar que essa média é uma média da vida inteira. Ou seja, além de se preocupar com todo o aspecto relacionado ao serviço público, o próprio servidor ele tem que imaginar se é vantajoso ou não proceder com a verbação de tempo. Eu não posso pegar um tempo do regime geral ou de outro serviço público e averbar na polícia? Posso. Esse tempo não vai impactar na minha média? Sem dúvida. Então, o servidor ele tem que ter a noção que esse tempo averbado pode trazer um bom benefício, como também pode rebaixar muito a média dele. Observe que a integralidade e a paridade, ela só aparece nas hipóteses de aposentadoria. Aqui, na hipótese tanto de pensão por morte quanto de benefício por incapacidade, ela não aparece. Se a incapacidade decorre de acidente do trabalho, doença profissional ou moléstia incapacitante relacionada ao trabalho, esse provento é calculado à razão de 100% da média. Observe que não é 100% da última remuneração. 100% de uma média de uma vida inteira de contribuição, considerando as contribuições vertidas a partir do mês de julho de 1994. A pensão por morte tem uma diferença muito pequena em relação aos demais servidores. Por quê? Porque se eventualmente essa morte de um policial decorre da atividade ou em razão de violência sofrida em serviço, essa cota que nós vamos entrar aqui agora para falar, ela não é considerada dessa forma. Eu sempre faço um questionamento nesse ponto que é relacionado ao cálculo da pensão por morte do servidor que se encontra em atividade e o cálculo da pensão por morte do servidor que se encontra aposentado. A gente faz até uma brincadeira, né? Não é interessante morrer, mas se isso é inevitável, é melhor morrer em atividade ou aposentado? Se eu morrer em atividade, a pensão é calculada com base na média de uma vida inteira de contribuições. Se eu morrer estando aposentado, essa pensão ela tem como base de cálculo o valor do provento de aposentadoria, o que pode ser mais benéfico para os dependentes do servidor. Lembrando que pensão é um benefício pago aos dependentes. Se eu tiver um dependente, como fica o valor da pensão? Cota familiar de 50%, acrescido de 10% por dependente. Se eu tenho só um dependente, depois que eu fizer a apuração da média ou do valor da aposentadoria, eu aplico um percentual de 60%. Um dos pontos mais terríveis da reforma da Previdência, que foi a pensão por morte, em razão desse decréscimo, dessa proporcionalidade da média ou proporcionalidade do provento de aposentadoria. Por quê? Antigamente você tinha um cálculo completamente distinto, que dava uma proteção previdenciária maior para os dependentes do servidor. Esse é um ponto também que é muito considerado para o servidor que resolve fazer a migração de regime. Por quê? Quando eu faço a migração de regime, eu tenho uma parcela chamada benefício especial.
Esse benefício especial não se aplica esse rateio, né? Esse percentual sobre o valor base devido a título de pensão. Então, se eu tenho um benefício especial de 13 mil, não vai ser 50% mais 10% de 13 mil. É o benefício especial mais o percentual que vai incidir sobre o provento de aposentadoria limitado ao teto. São situações que o servidor tem que prever o valor final da sua aposentadoria, mas que ele também possa prever, né, um pouquinho do que seria o valor que ele deixaria a título de pensão por morte. Agora, já entrando no regime de previdência complementar, nós temos a seguinte situação. Esse regime, chamado RPC, ele foi criado pela Emenda Constitucional número 20 de 98. Ele foi criado, ele foi autorizado a funcionar em 98 e a regulamentação desse regime só veio em 2012, com a Lei 12.618. O que disse a lei? Para aqueles servidores que agora ingressarem no Executivo, no Legislativo ou no Judiciário, a partir da aprovação do plano, do regulamento do plano de benefício junto à Previc, o servidor que ingressar no serviço público depois dessa data já estaria inserido dentro do regime de previdência complementar. Especialmente aqui para o nosso público, que são os servidores policiais, isso não se aplica. Por quê? Porque, posteriormente, o parecer da AGU veio dizendo que estaria no regime de previdência complementar o servidor que fez a opção ou o servidor que tivesse ingressado após a emenda constitucional 103 de 2019. Então, nós temos essas datas como referência, especialmente o ano de 2013, e para aquele servidor que deseja fazer a migração, ou seja, o servidor que já tinha ingressado em momento anterior e que deseja migrar para esse novo regime, ele tem direito a um benefício chamado benefício especial. Em que consiste, então, essa migração de regime? Consiste em abrir mão de alguns direitos para eu poder me aposentar em um regime diferente. Migração de regime não significa que eu vou sair do regime próprio e ir para o regime geral, ou que eu vou sair do regime próprio para um regime completamente diferente. Não. Eu continuo no regime próprio. É dado esse nome de migração porque agora eu vou migrar para dentro do regime próprio, no entanto, com limitação do meu provento ao valor do teto do regime geral. Então, muitos servidores perguntam: José, se eu migrar, eu vou para o INSS? Não, não tem nada a ver com isso. Se eu migrar, eu tenho que contratar o plano do FUNPRESP? Também não, não tem nada a ver com isso. Por quê? O plano do FUNPRESP, a contratação é facultativa. O servidor pode ou não aderir a esse plano. E o servidor que ingressou no Serviço Público Federal antes da vigência do regime de previdência complementar pode fazer essa opção pela migração. E, em contrapartida, ele vai receber esse benefício, chamado benefício especial. O benefício especial é a variável mais importante quando a gente vai decidir se a migração de regime ela é interessante ou não para a gente. Por quê? O benefício especial é a devolução, é uma compensação pelas contribuições previdenciárias que eu já fiz acima do teto do regime geral. Ora, se meu provento vai ficar limitado ao teto de 7,87, não faz sentido eu estar pagando hoje sobre um salário de R$18.000. Eu tenho que ter uma contrapartida, né, uma compensação por essas contribuições que eu já verti acima do teto. Então, o legislador pensou o quê? E se a gente criasse uma fórmula de cálculo pensando a partir da média dos 80% maiores salários? Como é que é isso? Eu pego a média contributiva do servidor, estabeleço aqui que essa média vai ser considerada a partir de julho de 94. Muitos servidores perguntam, mas por que julho de 1994? É porque foi o momento em que houve uma estabilização da moeda, estabilização do plano real. Então, as contribuições consideradas no PBC, que é o período básico de cálculo, são aquelas compreendidas entre julho de 1994 e a migração de regime. Estamos em novembro de 2022, a 5 dias do encerramento do prazo de migração para o regime de previdência complementar. Se, eventualmente, eu decida fazer a migração,
Esse meu benefício especial vai ser calculado com base em todas as contribuições que eu verti de julho de 1994 até a presente data. Eu faço uma média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição. Esses salários de contribuição são atualizados pelo IPCA, conforme determina a lei, e posteriormente, ao momento que eu encontro o resultado dessa média, eu vou retirar, eu vou subtrair o teto do regime geral de previdência social, e este resultado eu multiplico por um fator de conversão. Daí surge a parte mais complexa do cálculo para o servidor policial. Por quê? O servidor policial, como nós dissemos lá no início, dentro das exigências para aposentadoria, ele tem idade mínima, tempo de contribuição mínimo e tempo de atividade estritamente policial. E é justamente nessa atividade estritamente policial que consiste a maioria dos equívocos de cálculo do regime de previdência complementar e da simulação do benefício especial. O FUNPRESP, por exemplo, disponibilizou uma planilha que, inclusive, pode ser utilizada pelos senhores para apurar esse valor do benefício especial. No entanto, tem uma inconsistência. Essa planilha apresenta uma inconsistência. Manualmente, nós temos como chegar no valor final do BR. Mas qual que é a inconsistência dessa planilha? Que para o policial se considera duas variáveis por empréstimo da legislação do professor. Quando eu jogo o fator de conversão pensando na hipótese da aposentadoria do professor, eu trago um problema muito grande para o cálculo do benefício especial. Por quê? Se eu superestimar um valor e eventualmente você opta por fazer essa migração, nós precisamos lembrar que a migração é um ato irrevogável e irretratável. E isso, muitas vezes, é o que causa o desconforto do servidor de fazer a opção pela migração num cenário tão cheio de insegurança. Então, o servidor que deseja calcular o benefício especial, pela planilha do FUNPRESP, tem que se atentar às variáveis, porque neste cálculo do benefício especial, nós temos que considerar esse fator de conversão, que é o tempo de contribuições, que é a quantidade de contribuições vertidas para regime próprio da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e o TT, que é um percentual, né, que é um número já definido na lei. Então, como que eu faço o cálculo do meu benefício especial? Esse material, depois, se vocês quiserem, pode ficar disponibilizado para que vocês tenham acesso a essas regras. Primeiro, eu tenho que identificar o fator de multiplicação desse policial. Se na legislação o homem tem um TT de 455, que corresponde a 35 anos de tempo de contribuição, eu preciso localizar qual que é o tempo de contribuição exigido para o policial. No caso do homem, eu pego 455, que corresponde a 35 anos de contribuição. Poxa, mas 35 não dá esse número. Sim, mas é porque 35 anos de contribuição nós temos que multiplicar por 13, que é o número de contribuições mensais que nós fazemos. Nós pagamos contribuição também previdenciária sobre o 13º salário. Então, quando nós multiplicamos 35 por 13, nós chegamos nesse 455, e quando nós multiplicamos o número 30, que é a quantidade de tempo de contribuição exigido para o homem, nós chegamos nesse valor de 390. Quando eu divido um pelo outro, eu acho um fator de conversão. Não para por aqui o cálculo. Aqui é o mesmo exemplo, só que feito para a mulher. E agora nós vamos chegar no valor exato que nós deveríamos calcular como fator de conversão para o benefício especial. Então, eu estou usando um exemplo de um servidor homem, que ele, antes de entrar na carreira policial, por 10 anos, ele foi técnico judiciário do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal. Então, nós temos 10 anos de técnico, mais 10 anos de atividade policial. Como que eu acho o fator de conversão? Os 10 anos de técnico judiciário, eu posso multiplicar por 13, porque são 13 contribuições anuais. Já achei 130 contribuições. Para um policial, eu também tenho 10 anos. Então, também tenho 130 contribuições. No entanto, a minha contribuição como policial, ela tem um fator de conversão diferente, porque aqui eu estou pensando na hipótese dos 35 anos. Mas para o homem policial não é exigido apenas 30 anos.
Então, eu tenho que aplicar aquele fator de conversão, 1,16, resultando num TC de 150. Somando o TC 150 mais 130, eu vou dividir por 455, que é a exigência geral dos 35 anos de atividade para o homem, não é atividade policial, aqui 35 anos de contribuição, e aí eu chego nesse FC de 0,61. O cálculo, ele parece muito complexo, mas ele não é. E é justamente neste ponto que há um equívoco no simulador fornecido pelo FUNPRESP. É por isso que quem vai fazer essa variação de migração tem que ficar muito atento na variável decorrente do BE, porque o benefício especial é o principal indicativo que leva à migração de regime ou não, porque é o aspecto financeiro mais importante, é onde surge o maior número de dúvidas sobre uma tributação futura, e é isso que vai oportunizar que o servidor tenha uma compensação por todos esses anos de contribuição sem limitação teto. Quais são, então, os pontos mais importantes que a gente precisa observar com relação a essa migração de regime? Número 1, o prazo encerra no dia 30. Uma hipotética e futura migração não vai contar mais com esse benefício especial. A própria legislação já diz o quê? Essa é a última janela de migração com o cálculo mais favorável. As próximas janelas de migração vai considerar a média da vida inteira e vai considerar um tempo de contribuição diferente, que é o divisor chamado TT, que hoje é 455 para homem, 390 para mulher, vai ser considerado 520. O que é isso? É um fator que vai fazer com que reduza ainda mais o valor do benefício especial. Ou seja, se nessa janela de migração não for a hipótese, dificilmente futuras janelas de migração serão interessantes para os servidores da carreira policial. Eu sei que dentro da carreira policial, pouquíssimos servidores migraram, pouquíssimos. São raros os casos em que a gente depara em um atendimento com um servidor policial que tenha feito a migração. Por quê? Pelo tempo de contribuição reduzido, pela idade mínima reduzida e também pelo valor do benefício especial. É fato que a migração de regime não altera minhas regras de aposentadoria. No entanto, o cenário de insegurança é tão grande que muitas vezes o servidor policial decide manter integralidade e paridade e não optar por essa migração de regime. A migração de regime daria para o servidor o benefício especial e também o pagamento de provento até o limite do teto do regime geral. Em muitos casos de servidor que não é da carreira policial, o benefício especial mais o teto do regime geral fica até mais vantajoso em termos líquidos, em razão da tributação, do que a permanência no regime atual. Mas os policiais têm que avaliar com mais cautela, justamente em razão do cálculo do benefício especial. Nós precisamos entender que a tributação do benefício especial não contempla incidência de contribuição previdenciária. Isso é muito importante, porque hoje, quando eu me aposento no regime atual, eu ainda pago contribuição previdenciária? Sim. Sempre que meu provento de aposentadoria for superior ao teto da Previdência, eu vou pagar contribuição previdenciária. Então, a tributação do benefício especial já diz expressamente o quê? Não incidirá contribuição previdenciária sobre essa parcela. É um ponto positivo? Sim. É um ponto determinante para a migração? Não. Porque no futuro pode ser tributado? Pode. Até 2003, nós acreditávamos que jamais o aposentado seria taxado. E nós fomos, pela emenda constitucional 41. Houve uma discussão posterior se isso era constitucional ou não, mas o fato é que hoje o inativo ainda paga a contribuição previdenciária. Ela perde a natureza previdenciária e ganha uma natureza tributária. A segurança dos regimes. Os dois regimes, eles são seguros? Sim. Tanto o regime de previdência complementar quanto o regime atual, ele tem uma certa segurança jurídica. Por quê? Os benefícios são assegurados, né, serão garantidos pelo regime próprio da União, ou seja, pelo Tesouro da União. Eu não tenho qualquer parcela paga pelo regime geral. Não tenho qualquer parcela paga pelo INSS. O que traz uma insegurança maior? Esses questionamentos que ainda não foram resolvidos. Por exemplo,
Quem é portador de doença prevista em lei terá isenção de imposto de renda quando se aposentar sobre o BR? Ninguém sabe. Se eu tivesse no regime atual, eu teria isenção de imposto de renda sobre os proventos? Sim. O reajuste do benefício. O que será que a longo prazo é mais vantajoso? Será que a paridade, o reajuste pela carreira, ou será que o reajuste pela inflação? Alguma vez a carreira já teve reajuste que fosse maior que a inflação? Eu tenho que fazer essa análise do contexto da carreira que eu estou enquadrado, para que no futuro eu consiga definir se o reajuste idêntico na mesma data e proporção dos ativos é superior, será, né, superior a um reajuste anual com base na inflação. Importante observarem também que migração é diferente da adesão. Eu posso migrar e aderir, eu posso migrar e não aderir, eu posso simplesmente me manter no regime atual. Eu posso, inclusive, me manter no regime atual e aderir ao FUNPRESP como participante alternativo. Vocês já ouviram falar que tem um excelente seguro no FUNPRESP, que é chamada cobertura adicional de risco ou parcela adicional de risco? Isso é importante para quem? Para o servidor que tem filho menor de 21, para o servidor que tem dependente elegível apto à percepção da pensão por morte. Outra vantagem da migração é o quê? Da migração com adesão. Eu não tenho uma contrapartida do Estado, da União. Se eu faço a migração, faço a adesão ao FUNPRESP, naquele percentual de 8,5%, a União também não coloca 8,5%? Sim. Só que o que ocorre? A taxa de carregamento é tão alta que ao longo dos anos, esses 8,5, eles acabam se misturando com sua reserva matemática individual, você vai formando todo aquele patrimônio para receber no futuro. No entanto, em razão da baixa quantidade de servidores dentro do FUNPRESP, faz com que o custo de toda a estrutura ainda seja alta. Essa taxa já melhorou? É verdade, mas ainda é muito alta. Nós temos hoje uma taxa de carregamento inicial no plano de 7%. 7% não é sobre a rentabilidade, mas sobre o capital que o servidor vai colocar. O regime é interessante por não ser tão solidário. Eu vou receber aquilo que eu monetizar, aquilo que eu rentabilizar dentro do meu fundo de previdência. No entanto, os servidores pensam o quê? Mas essa taxa de carregamento é muito grande, mas há uma possibilidade também de instituição de contribuição extraordinária no regime atual, o que faz com que você comece a sopesar se essa migração ela pode valer a pena ou não. O que é essa contribuição extraordinária, pessoal? Contribuição extraordinária é uma autorização que veio na Emenda Constitucional 103 para que o servidor público efetivo possa participar de um eventual equacionamento de déficit. Eu sou a União, resolvi apurar nossas contas do regime. Se o nosso regime for deficitário, o que eu vou fazer? Instituir uma contribuição adicional, extraordinária, por até 20 anos. Imagine que seja instituída essa contribuição eu estando no regime atual. Eu vou pagar ali 1, 2 ou 3% a mais sobre o valor do meu subsídio. Outra situação muito importante de ser comentada sobre a migração é, de fato, aquilo que eu vou economizar com a migração de regime. Se hoje eu pago R$2.000 de contribuição previdenciária, eu vou contribuir agora até minha aposentadoria, se eu fizer a migração, até o limite do teto do regime geral, fazendo com que essa contribuição de R$2.000 passe a ser R$828, por exemplo, e eu possa economizar ou investir essa sobra decorrente da contribuição previdenciária. O que muitos não falam para os servidores, que a partir do momento que eu reduzo a minha contribuição previdenciária, eu aumento a base de cálculo para a incidência do imposto de renda. Observe a complexidade de situações que nós precisamos avaliar para definir se essa migração ela pode ser interessante ou não no nosso caso individual. Outro ponto que precisa ser comentado é que essa análise e a migração tem que ser decidida de forma individual. Porque, às vezes, mesmo que um colega de trabalho tenha ingressado na mesma época, no mesmo concurso que o meu, ele tem uma situação pessoal diferente da minha. Ele tem 2 filhos menores de 21, ou ele já teve um diagnóstico de doença especificada em lei. Tudo isso muda, ele é casado e ou não. Tudo isso muda, no final,
a análise da migração de regime. Pensão por morte e incapacidade, em regra no regime de previdência complementar, o valor será maior, por quê? Por conta do benefício especial. Para aqueles servidores que têm um bom tempo já de contribuição junto à União Federal, ou que trouxeram tempo de serviço público de outros regimes, eles podem ter uma pensão por morte ou uma aposentadoria por incapacidade mais benéfica. Servidores que possuem doença incapacitante devem ter uma atenção especial caso decidam fazer a opção, porque não se sabe hoje se a legislação vai abranger a isenção de imposto de renda sobre a parcela do benefício especial. O benefício especial se discute se tem natureza indenizatória, remuneratória, compensatória, previdenciária, se é uma parcela sui generis. Ninguém conseguiu definir isso hoje ainda dentro do nosso mundo jurídico. E eu acho um tanto quanto desnecessária essa discussão. Por quê? O benefício especial, de fato, é a devolução de uma contribuição previdenciária que o próprio servidor já fez. Então, ela integraria o conceito de proventos. Mas um servidor que tem doença incapacitante não pode contar que no futuro, caso migre, tem isenção de imposto de renda sobre a parcela do BR. Essa redução da contribuição previdenciária, nós já falamos lá atrás, que é justamente eu poder ter uma maior administração sobre o meu próprio dinheiro. Um dos principais pontos da reforma também não foi o aumento da contribuição, não ficou excessivamente pesada a contribuição previdenciária, que agora ela é, como é que se diz? Progressiva. Eu tenho uma alíquota de contribuição previdenciária fixada a partir de quanto eu ganho. Esse regramento de progressividade contributiva só deveria ser aplicado para imposto. Quando se fez a reforma da Previdência, entendeu-se, né, por contribuir de forma progressiva também a título de contribuição previdenciária. A meu sentir, outro ponto inconstitucional da norma. No entanto, é a legislação hoje vigente e os policiais hoje contribuem cerca de 15,70% do valor do seu subsídio. Então, vocês têm que ficar atentos com essa redução da contribuição previdenciária. Pode ser uma grande vantagem. Imagine que eu tenha 20 anos daqui até a data da minha aposentadoria. Eu vou economizar 2 milhões de reais em termos de redução dessa contribuição previdenciária, caso eu aplique em um investimento ou deixe esse valor rentabilizando numa poupança. O servidor tem que fazer essa conta, porque no futuro ele pode contar com uma verba que decorra dos seus próprios investimentos ou que decorra do Estado. Vai do servidor, do perfil do servidor e daquilo que ele acredita. Esse investimento tem trazido uma atenção maior para o servidor pegar essa redução da contribuição previdenciária e fazer seus próprios investimentos. Alguns servidores que têm um conhecimento maior de investimento, o que tem feito? Feito a migração, né? Eu acompanho muitos servidores que são de outras carreiras que fazem a migração e investem o dinheiro. Eu, particularmente, não teria condição de fazer esses investimentos. Então, o servidor que sente, que tem um conhecimento também, uma acurácia maior para poder fazer seus próprios investimentos, ele pode pensar na migração de regime como sendo um ponto positivo. Por quê? Eu pego essa sobra da contribuição previdenciária e eu sozinho faço os meus próprios investimentos. E o que é esse benefício fiscal? Toda vez que eu tenho uma estruturação de um plano em formato PGBL, eu não posso deduzir as minhas contribuições até o limite de 12% da renda tributável anual, que eu falo com todo servidor público, no ato de posse, você deveria fazer um PGBL. Por quê? Se você tiver mais de 10 anos, esse PGBL, com valores investidos, você vai pagar uma redução, uma taxa menor de imposto de renda, uma tributação menor ao final, quando receber esse benefício, e mês a mês, você vai poder deduzir da base de cálculo de incidência do imposto de renda as contribuições vertidas para a entidade de previdência complementar fechada. Quando o FUNPRESP diz, olha, aqui você pode economizar até 20,5% do valor total da sua renda tributável, não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade. Por quê? Quando eu tenho uma previdência e quando há uma estruturação voltada para a dedução do imposto de renda, eu posso explorar esse benefício fiscal para que lá no futuro eu encontre uma situação
previdenciária e tributária mais adequada. E, por fim, eu chamo a atenção do servidor principalmente nesse ponto da averbação de tempo. O servidor das carreiras policiais, eles ainda têm a possibilidade de se aposentar com integralidade e paridade. Os servidores que eventualmente fizerem a migração devem se atentar para o tempo averbado. Por quê? O tempo averbado faz total diferença no somatório final daqueles percentuais ou no cálculo da média aritmética. Seja a média dos 80% maiores salários de contribuição, que é considerada para o benefício especial, ou o cálculo da vida inteira, que é a média da vida inteira, que está presente tanto na aposentadoria por invalidez, quanto também na pensão. Eu sei, pessoal, que o conteúdo é muito grande, é muito extenso esse conteúdo, não temos, assim, tanto tempo daqui até o dia 30 para a gente poder falar sobre esse assunto, mas eu vou deixar com vocês o meu e-mail, vou deixar os meus contatos para quê? Se eventualmente algum servidor tem a tendência de migrar e quiser tirar alguma dúvida pontual, ele vai poder fazê-lo até o dia 30. Eu espero que vocês já tenham tomado essa decisão entre migrar ou não migrar para esse regime de previdência complementar. E eu vou deixar aqui abaixo os meus 2 contatos, tanto de Instagram quanto de e-mail, para que se eventualmente tiver alguma dúvida pontual com relação a essa migração, vocês possam sanar essa dúvida. Ressalto que não é caso de análise individual, pessoal. Por quê? Nós não temos tempo de hoje até o dia 25 para fazer análise de caso individual, porque são vários fatores. Agora, se eventualmente algum servidor já tenha estudado a matéria, tem alguma dúvida que queira tirar até o prazo de migração, aqui voluntariamente eu vou deixar os meus contatos. E já caminhando para despedir de vocês, eu queria dizer que essa análise de migração é algo muito complexo, mas que pode sim, valer muito a pena para alguns servidores que desejam diluir o seu risco dentro do regime atual ou aquele servidor que tem uma tendência maior de fazer investimento, sendo que, especificamente nas carreiras policiais, decorrente de muita batalha, de muita briga, vocês ainda podem manter a integralidade, a paridade, o que torna menos atrativo esse regime de imigração. Mas não deixe de fazer a sua avaliação no caso individual, tá bem, pessoal? Eu agradeço a atenção dos senhores. Vocês devem abrir para perguntas agora. Estou à disposição aqui para responder cada questionamento. Obrigado, pessoal. Ok, doutor José Ailton, muito obrigado aí pela palestra, realmente muito boa, muito bem elucidativa, né? Bem, tirou as dúvidas aí de várias pessoas. Agora, já apareceu algumas perguntas aqui, né? E eu gostaria de repassar para o senhor. Bom, uma das coisas aí foi que da questão da paridade e integralidade, né? Então, quando um colega aqui perguntou se o policial, né, que migrou, né, e nesse meio tempo aí, o policial federal conseguiu um reajuste, né, e um reajuste, vamos dizer, considerável, né? É uma briga nossa. Os sindicatos e a FENAPEF vivem nisso aí, numa reestruturação, né, que nós queremos uma reestruturação, estamos brigando por isso. Quase conseguimos nesse governo aqui agora, conseguimos botar um valor lá na LOA e tínhamos isso, infelizmente acabou não concretizando. Mas se isso acontecer no futuro e tivermos uma reestruturação, esse colega que migrou, ele terá prejuízos com isso para recuperar esse valor que foi até o momento, né? Porque aí ele teria que ter um período maior para recuperar isso daí. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É uma excelente pergunta e é uma preocupação real, né? É uma preocupação iminente. Por quê? Quando eu faço a migração, eu não perco o reajuste enquanto eu estou em atividade. Quando eu estou em atividade, eu recebo como servidores que estão em atividade. No entanto, no momento que eu me aposento, eu abri mão da paridade. Se a carreira deslanchar em termos de conquistas sindicais, em termos de briga da federação, você vai ficar sem esse reajuste. No entanto, você teria o quê? O reajuste anual. Aí você precisa fazer uma análise do histórico da sua carreira, de uma perspectiva futura. É difícil demais, eu sei, é muito difícil. Mas você vai olhar para todo o contexto hoje que está dentro do serviço público e imaginar
se o reajuste da minha carreira nos próximos anos, ou a partir do momento que eu me aposentar, pode ser mais ou menos interessante do que o reajuste pela inflação. É uma escolha. Ou eu tenho integralidade e paridade, ou eu vou me aposentar com benefício especial, mais o teto do regime geral de previdência social e o reajuste na mesma data e proporção pelo índice utilizado no regime geral, que hoje é o INPC. Então, o que ficou bem mostrado aí por você agora nesse momento é que por mais que o colega, né, que nós vamos colocar assim, eu já estou aposentado, mas vou me colocar nessa situação. Se eu tivesse nessa situação, eu optando por uma migração, vai ser sempre uma aposta no futuro, seja ela na paridade e integralidade, seja ela migrando, não é isso? Ou vai ser uma aposta calculada, logicamente, né? Mas vai ser sempre uma dúvida, vai sempre termos uma dúvida aí se realmente vai valer a pena ou não. O que eu sempre gosto de fazer análise chamar muita atenção? A minha carreira é forte em termos de conquista? Sim. Carreira policial, historicamente, pelas lutas sindicais, é uma carreira muito forte em termos de conquistas. Agora, por exemplo, eu faço atendimento também de outros cargos, né? Por exemplo, os técnicos judiciários. É uma situação que eles olham, né, internamente para dentro da carreira e falam: poxa, mas eu estou esquecido, poxa, eu acho que eu não tenho perspectiva de um reajuste futuro tão bom quanto a inflação. Eu não sei nem se eu sou carreira típica de Estado. Então, são situações que nós precisamos olhar. Por isso que a migração, muitas vezes, ela acaba não sendo tão interessante para a carreira policial. Ela pode ser em um caso ou outro? Pode ser em um caso ou outro. Em regra, pode não ser tão interessante. As conquistas sindicais, essas lutas, elas vão permanecer sempre ao longo do tempo. Eventualmente vai ser mais difícil em um governo, outro governo, em determinado período, em razão de questões econômicas, mas o fato é que nós precisamos olhar para a nossa carreira e reconhecer que sim, a nossa carreira é uma carreira muito forte. Bom, nós estamos aqui também com o Júlio César, que é o nosso diretor financeiro e presidente do Sindicato do Rio Grande do Sul também, participando aqui com a gente, e ele tem algumas perguntas que já repassaram para ele aqui também. Pode fazer a pergunta, Júlio? Boa noite, José Ailton. Boa noite, Júlio César. Em primeiro lugar, parabéns aí pela brilhante explanação. Não poderia ser mais didática, né? Forma direta aí de falar com os policiais, é bem isso mesmo que a gente estava procurando. Algumas perguntas a gente conversou ao longo da semana, talvez seria interessante a gente revisar aquilo que a gente conversou, né? Que são as dúvidas que geralmente está acontecendo, que mais aparece. Uma delas, por exemplo, a questão do direito adquirido. Até que ponto há uma garantia quando eu firmo esse contrato com a União, de lá na frente ela não mudar? Dizer, agora não é mais assim, agora, né? Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. É sempre bom estar falando com um grupo assim muito qualificado, é um grupo que busca muita informação sobre o próprio cenário jurídico, cenário econômico. E essa questão do direito adquirido, eu digo que muitas vezes no Brasil é até relativizado demais, né? Eu não tenho um direito muito firme acerca dessa migração em razão de questões que envolvem o próprio benefício especial. O benefício especial está em pareceres da AGU, que é um ato jurídico perfeito, que seria um direito adquirido futuro, independentemente de novas legislações, novas reformas previdenciárias. Isso me dá uma certa segurança para poder fazer a opção pela migração. Mas agora o fato é que algumas outras questões que estão inseridas no benefício especial, como a contribuição previdenciária sobre ele ou não, pode ser simplesmente revogado por uma outra norma. O direito adquirido que eu tenho é sobre a metodologia de cálculo do benefício especial. Essa metodologia não pode ser alterada para minha migração, pode ser alterada para futuras, mas a incidência de tributação ou não, eu não tenho direito adquirido sobre isso. E o teto também, muitos falam, eu vou pegar o teto. Não, não é sempre que eu vou pegar o teto, pessoal. Eu vou ficar limitado ao teto. Se eventualmente o teto cresce acima da inflação, isso já aconteceu 2 oportunidades
no nosso cenário jurídico, nosso cenário de governo. Aconteceu em 1998 e em 2003. O teto da Previdência subiu mais que a inflação, por uma questão econômica, uma intervenção econômica mesmo, que optou-se à época por fazer isso. Se eu tiver feito a migração, não tenho garantia do teto também. Eu não fico indexado ao teto, isso não existe também. Então, por isso que a gente chama muita atenção, que o direito adquirido, ele é muito relativizado. Eu tenho direito adquirido, basicamente, sobre a metodologia de cálculo do benefício especial. Perfeito. Mesmo porque, por exemplo, o nosso próprio aposentado teve um tempo que não pagava e depois passou a pagar, mesmo estando aposentado, ou seja, é o mesmo raciocínio, porque é uma dúvida que se tem, porque hoje tem grandes vantagens, amanhã ou depois pode mudar, e essa questão do PSS, ela é fundamental. Eu não sei se tocou nesse ponto, que eu entrei aqui na sala um pouco mais tarde, com relação à obrigatoriedade de, ao migrar, ir para a FUNPRESP, ou não, eu posso pegar esse dinheiro e aplicar. Eu sei que você falava sobre aplicação, mas isso é uma coisa também importante. Nós tentamos deixar muito claro, e vou repetir para o pessoal, que a migração não induz necessariamente a adesão. Eu posso migrar e não aderir. Ou eu posso, simplesmente fazer a adesão sem migrar. Só que aí eu não tenho contrapartida do Estado. Existe essa possibilidade, não é tão usual. Mas eu posso permanecer no regime atual e contratar o FUNPRESP? Eu não sei quem vai fazer isso. Às vezes as pessoas fazem isso para contratar o seguro, que aí vale a pena. Mas quando eu olho no mercado outras hipóteses de investimento e até mesmo outros planos de previdência complementar com essa estruturação em PGBL, pode ser mais vantajoso do que a própria FUNPRESP. Então, o prazo também, vamos lá, pessoal, o prazo também é para eu migrar, para eu fazer opção. Se eu quiser migrar até o dia 30 e contratar o FUNPRESP daqui a 2 anos, eu posso? Posso. Com contrapartida do Estado? Sim, sempre. O FUNPRESP não deixa isso muito claro, mas isso está na legislação. A migração eu tenho data, a adesão não. É facultativa e eu posso fazer a qualquer tempo. Falando um pouquinho mais de FUNPRESP, José, porque é uma coisa que nos interessa muito, porque nós temos o pessoal nosso aí que estava por obrigação, né, obrigatoriamente, da FUNPRESP de 2013 a 2019. Por ocasião da reforma da Previdência de 2019, esse pessoal passou voltou, né, até a integralidade e paridade. Não mais precisa estar na FUNPRESP, porque foi uma das poucas, mas importantes vitórias que nós tivemos por ocasião da reforma da Previdência, que foi retomar esse direito que já havia sido perdido. Fale um pouquinho mais sobre essa questão da FUNPRESP, de entrar, de sair da FUNPRESP, em que momento, em que ocasião, o pessoal sempre pergunta, eu estou na FUNPRESP, posso sair? Eu não estou, eu posso entrar? Como é que funciona essa migração desse pessoal que tem esse interesse? Vamos lá, perfeito, excelente pergunta. O FUNPRESP em si é um plano de previdência complementar aqui em uma entidade fechada. Ou seja, é uma contratação facultativa e que eu posso ou não permanecer nesse plano. Eu posso, por exemplo, em determinado momento que eu senti que esse plano não é mais interessante para mim, eu posso suspender as minhas contribuições? Eu posso. Mas dentro do regime atual, eu só tenho acesso ao meu benefício, que é a minha reserva matemática, que são os valores que eu investi, só quando eu me aposento ou quando eu me exonero. Ou na hipótese de morte, que isso gera também um reflexo jurídico para o pensionamento. Para esses servidores que estavam no FUNPRESP de forma compulsória e foram excluídos pela reforma da Previdência, que foi em razão da manutenção da integralidade da paridade reconhecida pela Emenda Constitucional 103, em decorrência da Lei Complementar 51, esses servidores que têm valores lá investidos, eles podem questionar, inclusive, o quê? Eu posso fazer portabilidade desse valor? Em tese, eu poderia pegar esse valor e transferir para um outro plano de previdência complementar? Eles vão dizer que só pode ser feito se houver rompimento do vínculo, que é o caso de aposentadoria ou de exoneração.
Mas pode ser uma questão, sim, questionada judicialmente. Por quê? Esse valor, essa reserva matemática que está lá, é do participante. Tem a cota do patrocinador, mas o regulamento prevê os percentuais que eu posso levar em caso de portabilidade. Se eu não estou mais dentro do regime de previdência complementar e eu fiz as minhas contribuições, o correto seria simplesmente que o FUNPRESP disponibilizasse que esses servidores pudessem portar esse valor para outro plano ou fizesse o resgate desse saldo acumulado. Particularmente, eu não sei como que está funcionando hoje para esse grupo de servidores que entraram entre 2013 e 2019. Se alguém tiver aí no chat com um caso desse específico, informe para a gente se o FUNPRESP disponibilizou essa portabilidade ou o saque desse valor. Essa legislação ela está muito ainda dúbia. Na verdade, quando houve a reforma da Previdência, o Ministério da Economia ainda está bem perdido. A gente nota assim, que há um anseio muito grande, o nosso pessoal tem uma expectativa muito grande de como é que vai funcionar, mas me parece que ainda o Ministério da Economia não se posicionou com relação a isso, não sabe. Por exemplo, o pessoal que não contribuiu, que em função da outra reforma, ele obrigatoriamente contribui pelo teto. Como é que vai funcionar esse período em que ele não contribuiu? Né? Se o nosso regime é contributivo por obrigação, né? Ele vai parcelar, ele vai pagar de uma vez só, ele vai ser isento. Isento eu acho difícil, porque o próprio TCU não ia aceitar, né? Não ia homologar uma aposentadoria que estivesse faltando ali contribuição, em função da característica do nosso regime. Então, realmente, nós estamos ainda tentando aí descobrir, pressionando o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, o Ministério da Economia, para que ele se posicione e ele diga como é que vai funcionar esse pessoal que está numa espécie de limbo ali. Agora, esse pessoal, é importante que com a emenda constitucional 103 e posteriormente o parecer, é um grupo de servidores que terá assegurado a integralidade e a paridade. Então, a meu sentir, não seria nem o caso de complementação dessa contribuição previdenciária. Por quê? Nós não tivemos lá no passado, até 1993, que não existia contribuição previdenciária. Não é que nós estamos querendo que esse tempo não seja computado e nem queremos caracterizá-lo como tempo de serviço, porque não é tempo de serviço, é tempo de contribuição. Houve a contribuição, de fato houve. Agora, a contribuição foi num valor reduzido em razão de uma insegurança jurídica e um estabelecimento da própria norma. Então, há plausibilidade jurídica para que se defenda que o servidor não tem que complementar esse valor da contribuição. Até porque nós precisamos pensar também no quê? O regime é solidário, é contributivo, ele é retributivo também e é uma via de mão dupla, né? Essa solidariedade dessa contribuição tem que ser diluída com quem? Com todos os servidores públicos. Com todos os servidores públicos. Eu não vou, nominalmente, na condição de policial, pagar as contribuições decorrentes desse tempo sobre o meu subsídio. Até porque os valores que deixaram de ser recolhidos ali, certamente eles já nem existem mais. Eles foram utilizados, né, para alimentação do próprio servidor, custeio da sua família e etc. Então, não seria possível exigir do servidor também que pague a diferença dessa contribuição previdenciária. Júlio, essa aí é a nossa tese, viu, Zé? Com relação vai depender. Foi um spoiler. Agora, realmente esse aí é um problema que a gente está enfrentando, né? Nós já estamos cobrando isso tanto da direção geral, da própria gestão da Polícia Federal, como também no Ministério da Economia, do próprio governo. Nós tivemos um problema muito sério, que foi essa união de vários ministérios no grande Ministério da Economia que ficou, e eles acabam não resolvendo esses problemas. Eu acredito que com o novo governo nós vamos ter uma chance maior de conversar e resolver esse assunto. Então, é uma coisa que também... O impacto, ele é tão irrisório em termos de regime próprio, de uma coletividade de servidores, que, assim, às vezes, uma isenção de contribuição previdenciária que é dada a uma determinada empresa, a um grupo econômico, é muito maior do que seria toda a contribuição desse período servidor. E nós temos que lembrar mais uma coisa, desculpa ter interrompido, mas é porque é o seguinte, se o servidor que pagou pelo teto agora tem que pagar pelo subsídio,
né? Imagine, eu paguei sobre 4 e deveria ser sobre 10, a União também tem a contribuição patronal dela, e ela deveria ter colocado o dobro. Então, ela vai pensar, poxa, se o servidor colocar mais 4, tem que colocar mais 8. Então, a União também tem interesse em que esse valor ele seja simplesmente diluído entre a solidariedade de todo o regime, porque ela também tem contribuição patronal. Chegou uma outra pergunta aqui, Júlio, que inclusive nós já tínhamos feito para ele naquela conversa nossa com ele ontem, que é aquilo ali que foi falado. Por que isso é vantajoso para o governo? Porque quando a gente pensa assim, poxa, se está oferecendo isso, a gente já tem logo a tendência, é ruim. Então, por que o governo ofereceu essa migração agora? Então, essa migração, ela tem um custo que é chamado, um custo de transição. O governo oferece isso agora, pode ser bom para algumas categorias, não necessariamente para a nossa categoria tem uma especificidade muito grande, mas para algumas categorias é interessante para o governo. O governo não abre a migração de regime pensando em absolutamente todas as carreiras, mas eu não tenho como abrir especificamente para uma carreira. Por exemplo, para o governo pode ser mais interessante que um policial migre. Para o governo pode ser mais interessante. Individualmente, para um policial, pode não ser tão interessante. Às vezes, dependendo da característica pessoal do servidor policial, também pode ser interessante para ele. Agora, em termos práticos, o que a União ganha com a migração? A redução do valor da cota patronal dela. Porque se hoje um policial paga, por exemplo, 2.800 de contribuição previdenciária, a União paga o dobro. E a União sempre fez uma ficção contábil. A União, ela pagava a contribuição patronal para ela mesma. Só que quando que isso ocorria efetivamente? Nunca. Eu pago e sou credor, né? Sou devedor e credor na mesma relação jurídica. Quando a União se viu obrigada a criar uma unidade gestora, que é efetivamente, tal como existe o INSS para o regime geral, não existe um órgão, vocês conseguem compreender que nós temos, assim, seja o Ministério da Justiça, seja o SIGEP, que orienta todas as aposentadorias e pensões aqui dos policiais, e eu tenho um tribunal, por exemplo, dentro do judiciário, um tribunal que se aplica a mesma regra, mas que tem outros entendimentos, porque nós não temos uma uniformidade nos entendimentos e nas orientações. O que o governo quer nesse momento é abrir mão de pagar a cota patronal dele. Porque a partir do momento que ele tiver que colocar essa dívida em dia, possivelmente, no segundo momento, ele vai fazer um equacionamento, que é justamente levantar o que eu tenho de haveres e de despesas para, eventualmente, instituir uma contribuição extraordinária. O governo, ele quer deixar de pagar nesse momento. Ah, eu deixo de receber? Também deixo de receber. Mas para o governo pagar 8,5 e pagar o dobro de 828, é muito mais leve do que pagar o dobro da contribuição patronal da contribuição previdenciária de cada servidor que ele tem hoje dentro do regime. Então, para muitos servidores pode ser interessante. Os juízes estão migrando, muitos juízes migrando, muitos desembargadores migrando, por quê? Benefício especial. São servidores que não têm regra diferenciada de aposentadoria. Em regra, tá, pessoal? Em regra, nós podemos fazer alguns marcos. Pode parecer um pouco até impreciso da minha parte, mas é o seguinte, o servidor que não tem pelo menos 10 anos, daqui até a data da aposentadoria, ele não tem que caçar fazer FUNPRESP. Ele não tem tempo de acumulação suficiente. E muitos servidores acabam se questionando. O servidor que tem integralidade e paridade talvez seja um indicativo de não migrar. O servidor que tem dependentes e que pode deixar uma pensão por morte maior no regime de previdência complementar, aí ele já pode pensar em migrar. Então, não é que a esmola é demais também. É que o governo está buscando aquilo que é melhor para ele nesse momento, que é exatamente economizar a contribuição previdenciária patronal. Perfeito. Mais alguma pergunta aí, Júlio? Eu acho que só para fechar, claro que estou fechando quase uma hora e meia de live, só para fechar, assim, a gente gostaria que o José fizesse para nós ali desse uma dica de qual é a forma mais fácil para a gente fazer esse cálculo. A gente estava conversando durante a semana que seria no SIGEP ali, né? Até para o pessoal, de repente, até final de semana mesmo ali entrar, tentar colocar ali as suas datas e tal, porque nós
havíamos contratado uma empresa com relatório, parece que deu um problema, a gente vai ter que ver outra forma aí de ajudar o colega a fazer esse cálculo, entrar ali, eu entrei no serviço público tal ano, eu tenho tanto tempo de polícia, tanto tempo fora, tal, para eu ter uma luz ali, né? Uma dica de qual é a melhor forma para ele. O primeiro norte está no SIGEP. Aquele servidor que tem contribuição só do cargo atual, ele está numa situação mais confortável. Por quê? Porque o salário de contribuição, a média dele vai ser só do cargo atual. As situações mais específicas são de servidores que vieram de outro cargo público ou de um outro regime próprio, estadual, distrital ou municipal. Para o servidor que tem tempo só do cargo atual, ele vai fazer o login lá no SIGEP, naquele SIGEP-SIGAC. Lá dentro tem uma aba em que chama Gestão de Pessoas. Posteriormente tem uma aba chamada Previdência dentro do Gestão de Pessoas e Simular Benefício Especial. A simulação desse benefício especial é o primeiro indicativo que deve ser analisado se deve ou não fazer essa migração. Quando você entra nessa tela lá do SIGEP, o SIGEP pergunta o quê? Se você tem remunerações externas, se você tem contribuições de outro regime próprio ou de outro serviço público federal. Se você tiver, você tem que ter a cautela de pegar os dados de forma correta, ou da sua ficha financeira ou dos seus contra-cheques. E aí você tem duas formas, né? Eu vou deixar uma dica para aqueles que vão fazer esse lançamento. Ou você pega o valor da base usada para fins de contribuição previdenciária, ou você pega o valor da contribuição previdenciária. Esse ponto é muito importante, pessoal, porque até 2019, a contribuição previdenciária ela era linear, 11% para todo mundo. Então, você faz o quê? Como é difícil, muitas vezes, achar a base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária, pega o valor da contribuição previdenciária daquele mês, multiplica por 100 e divide por 11. Por quê? Era 11% o percentual da contribuição previdenciária. Exemplo, vamos lá. Imagine que eu tenho uma contribuição de R$ 1.255. Multiplicar por 100 vai chegar no valor de 125 mil, divido por 11, que era o percentual de 11%, eu chego na minha base de remuneração, que é 11.409,09. Para todo período, pessoal, que seja anterior a novembro de 2019, se eu não sei o meu salário de contribuição, eu pego o valor do PSS, multiplico por 100 e divido por 11. Porque aí você não vai errar o seu cálculo e você vai conseguir chegar no valor mais aproximado possível do seu benefício especial. Regra de 3. Isso é fácil, dá para a gente fazer. Perfeito. Muito obrigado, José, pela brilhante palestra. Realmente vai ajudar muito nossos colegas, essas perguntas também. Você disponibilizou aí o e-mail, nós vamos repassar para os colegas as perguntas que nós tivemos ali ainda, a gente repassa durante esse restinho que há ainda para poder tirar essa dúvida. E é bom a gente dizer também para os colegas, né, que muitos perguntam para a gente, e aí, é melhor, é bom, não é? É aquilo que a gente fala, a FENAPEF não tem como, né? Nós também, como dirigentes, não temos como falar, porque isso aí realmente é uma coisa muito pessoal, né? É uma pessoalíssima mesmo, não tem como a pessoa fugir disso, é uma responsabilidade que ele vai ter que ter, né? De inclusive, ter a consciência de que se ele optar, ele vai ter que ter uma educação financeira, ele vai ter que optar sabendo de tudo isso. Então, deixamos aqui a nossa dica e o nosso muito obrigado, Júlio também. Realmente, muito boa palestra. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade conosco. Da mesma forma, José Ailton, gostaríamos de agradecer em nome de todos os policiais federais que estão assistindo aí a tua participação brilhante, novamente, realmente didática, objetiva, tá? Vai ajudar aí muito aí os nossos colegas aí a tomar uma decisão nesse momento aí, desse restinho de tempo que falta aí. A gente até fica na expectativa aí, né, de adiar esse prazo, né? Mas se for uma coisa muito boa para o servidor, certamente não sei se vai ter esse adiamento aí. Mas, de qualquer forma, muito obrigado. Vamos sim manter uma parceria aí para outras palestras, outros assuntos de interesse. Agora que a gente chegou no teu nome aí, foi muito bom aí essa participação e tenho certeza que vai render bons frutos.
Muito obrigado, eu agradeço a atenção de todos, agradeço o espaço, agradeço a federação. De fato, é um tema que é muito complexo. Se a gente for tratar de forma genérica, a gente vai errar. A gente tem que tratar de forma individualizada mesmo. Espero que tenha ajudado a alguns servidores ainda que estão na dúvida, para que possa decidir se vale a pena migrar ou não. É uma decisão muito difícil, é uma decisão irrevogável, irretratável, mas, acima de tudo, queria parabenizar a federação e o doutor Antônio Rodrigo Machado, que abriu esse espaço aqui para que a gente pudesse conversar sobre previdência, né? Numa sexta-feira, pós-jogo da seleção. E agradeço demais a participação de todos, as perguntas enviadas. O e-mail vai ficar com a federação. Se precisarem do material, disponibilizo para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer outro tema relacionado à área previdenciária, eu estou à disposição para conversar com os senhores. Muito obrigado. Obrigado.